A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos, saúdo-vos na bendita paz. Eu sou Hilda Horta e quero mais uma vez falar da palavra de Deus com todos. Quero falar de um assunto e baseando-me na palavra do Senhor, fazendo ilustrações bíblicas. Quero falar de maldições. Falar de maldições porque para despertar o povo em geral. Muitas pessoas encontram-se a viver nesta situação de maldições, encontram-se a viver um tipo de vida que logo a priori vê-se que estão sob influência de uma maldição, uma vida que eles não escolheram, mas encontram-se a viver nesta situação. A Bíblia diz no livro de João 8:32, diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas pessoas encontram-se a viver nesta situação e aceitam a situação porque não conhecem a verdade. Mas o que a palavra de Deus diz com relação à situação em que elas vivem? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Jesus veio para nos libertar de todo tipo de maldição. Jesus veio para nos tirar da escravidão. Jesus veio para nos tirar da escravidão, quebrar todas as cadeias, todas as correntes em que nós nos encontrávamos. Então a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Então muitas famílias encontram-se vivendo uma situação de maldição. O mundo espiritual, embora muitos não queiram tomar isto em conta, em consideração, o mundo espiritual é real. O que vivemos no físico foi traçado no espírito, foi estabelecido no espírito. Amém? Muitas das vezes, o que mais vigora na vida das pessoas é o mal estabelecido pelo Satanás. Satanás estabeleceu um mal para que as pessoas pudessem viver nesse mal. Porque qual é a função do Satanás? Satanás veio para matar, veio para roubar, veio para destruir. Então, quando vives sobre influência de uma maldição, estás a viver aquilo que caracteriza Satanás. Satanás veio para destruir, veio para tirar tua paz, veio para tirar tua alegria, veio para roubar o teu destino, veio para roubar o teu destino. Amém? Então, eu dizia que o mundo espiritual é real. Nós devemos tomar em consideração o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é tão real quanto o físico. O físico é a manifestação do espírito. O que nós vivemos é a manifestação do espírito. Aleluia. Aleluia. Então, no mundo espiritual existem agentes espirituais. E esses agentes são muito bem unidos e organizados. Satanás é muito organizado, é muito paciente, eles se entendem. Amém? Eles concordam naquilo que eles querem. Por isso que podes ver que a maldição que está a operar ou a vigorar numa certa família, se for já voltar a alguns anos, verás que a mesma coisa aconteceu com o avô, aconteceu com o bisavô, aconteceu lá atrás e vem acontecer nas gerações atuais. Aleluia. Se na geração antiga houve um maluco, sempre em todas as famílias tinha que existir, em todas as casas tinha que existir um maluco. Existia sempre um maluco. É o trato que se fez. Amém?
É o trato que se fez. Aleluia. Então, o diabo entrou no mundo com permissão do homem. Se formos a voltar para o passado, vemos que o mundo está como está, porque o homem entregou a terra ao diabo. Quando Deus disse a Adão, não coma desta fruta, a fruta dessa árvore, coma tudo, mas menos esta. Deus deixou essa ordenança bem clara. Não toque nesta árvore. E Satanás veio, falou aos ouvidos da Eva, falou com Eva, aliciou a Eva com aquela fruta. Para quê? Porque o objetivo dele, Satanás, era fazer com que o homem deixasse de ter uma vida plena. Foi destruir a promessa do homem, que Deus já havia estabelecido boa vida, paz, sossego. Vamos ver a palavra do Senhor, Gênesis 3, versículos 6, 7. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos. Conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, lendo o versículo 5, diz assim o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aleluia. Então, Satanás, ele veio alicia o homem, alicia, e dizendo que se você comer, Deus te proibiu de comer esta fruta, essa árvore, porque sabia que serias igual a ele. Portanto, se você quiser continuar assim, o problema é seu, mas o melhor seria comer para ser igual a Deus. Então, quando Satanás fala essas palavras a Eva, começa a surgir a vontade de querer ser igual a Deus. Então, muitas das vezes, o que faz com que o homem abra portas para Satanás operar na sua vida e na sua família é a ambição desmedida, uma ambição que não tem limites. Uma ambição inconsequente, uma ambição que não observa regras, passa por cima de qualquer coisa. Então, a Eva abriu portas para Satanás entrar no mundo. Se formos a descer, depois que eles comeram da árvore, os olhos se abriram. E depois, se formos ao versículo 19, veremos o seguinte, que Deus diz a Adão e Eva, Adão diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Agora aqui nós começamos a ver os efeitos de abrir a porta, de permitir permitir obedecer a Satanás, entregar a vida a Satanás. Começamos a ver os efeitos. Deus diz que te tornarás a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Agora Deus está falando de morte. No princípio, Deus não falava de morte, não havia morte, não tinha planos de morte na terra, não havia planos na mente de Deus, não havia planos de morte. Por isso que no passado as pessoas podiam viver muitos anos, mas por causa desta maldição Deus começou a falar de morte, porque qual é o objetivo do Satanás? É matar, é roubar, é destruir. Satanás veio colocar morte na terra.
o homem, Adão e Eva abriram portas. Satanás veio e introduziu aquilo que mais lhe caracteriza: morte, destruição, roubo. Roubou, está a matar a cada dia, está destruindo a cada dia, Satanás. Então, as mortes acontecem na terra, é uma maldição provocada por Adão e Eva. Então, começou lá com Adão no jardim do Éden. Eles abriram portas, então começou a morte. O primeiro homicídio observou-se com o Caim e Abel, os filhos do Adão. Houve o primeiro homicídio, onde Caim mata Abel, filhos de Adão. Então começou lá o primeiro homicídio, continuaram as mortes até aqui, até hoje. Morte. Há mortes de qualquer maneira. Este mata aquele, mata, são mortes. É uma maldição hereditária, porque Adão e Eva abriram portas para Satanás entrar e agir. Então, a terra está vivendo uma maldição hereditária criada por Adão e Eva. É assim, eu quero te despertar, é assim como maldições acontecem nas nossas vidas, nas nossas famílias. Estás numa família em que não se casa, ninguém vai ao lar. Estás sob efeito de uma maldição, alguém na família abriu portas para o feiticeiro, alguém abriu portas para Satanás, alguém vendeu a sua alma. E o que está a acontecer? Toda a família, todas as pessoas desse apelido têm que passar por essa maldição. Não casam, fazem filhos em casa. Todos. Ninguém encontra homem. Há pessoas que nem são conquistadas. Não são olhadas, porque aquela maldição continua a vigorar, porque alguém abriu portas por causa de uma ambição desmedida. Não pensou nas consequências, foi e fez o pacto, então toda a família está sofrendo a mesma coisa. Amém? Há famílias que não há casamento, há famílias que são mortes sucessivas, há famílias que são mortes prematuras, ninguém completa 30, 40 anos. Há famílias que a maldição é miséria, pobreza absoluta. Há famílias em que as pessoas estão sempre a ser presas. Muitos tipos de maldições. A Bíblia diz, no livro de Êxodos 20, versículo 5, diz o seguinte: que Deus visita a iniquidade dos pais, a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, se os pais pecaram, aquilo vai se observar na vida dos filhos, netos, bisnetos, terceira e quarta geração. É assim como acontece. Quando você nota uma situação a se repetir, aconteceu contigo, por exemplo, tua tia não conseguiu, nunca teve filhos, é estéril. E depois vamos a tua mãe, a tua irmã não consegue ter, é estéril. A não sei quantos é estéril, tua prima é estéril, não sei o que. É uma maldição. É uma maldição. Amém? Indo para a Bíblia, acontece o seguinte: a Sara era estéril. E se formos a ver, Rebeca também. Isaac teve que orar para ela ter filhos. O Abraão, Deus teve que prometer a Abraão um filho, já numa idade avançada. Então, o que aconteceu com Abraão e Sara foi acontecer com Isaac e Rebeca. E outra história também, Abraão e Rebeca e Sara. Abraão mentiu
quando viu os egípcios, mentiu dizendo que a Sara era sua irmã, porque a Bíblia diz que a Sara era formosa, era bonita, era formosa aos olhos. Então, Abraão teve medo que lhe matassem por causa da Sara. A mesma história foi acontecer com Isaac e Rebeca. Viram a Abimeleque viu a Rebeca. Então, o Isaac teve que mentiu, repetiu a história do pai. Isaac disse, não é, para dizer que não é, a mulher, ele disse que não era a mulher dele, para não morrer. A mesma história, histórias semelhantes. E se for a investigar, has de encontrar que mais à frente dos filhos de não sei o quê, na mesma linhagem aconteceu a mesma coisa. Na mesma linhagem, as mulheres primeiro eram estéreis, depois tiveram filhos, numa idade avançada. Na mesma história, os homens tiveram que mentir, escondendo que não são mulheres, são irmãs. Porque todas elas são formosas à vista. A história se repete. Aqui, como é que se abriu a porta? A porta foi aberta por Abraão. Abraão abriu a porta mentindo. E a mesma mentira foi acontecendo com a geração dele, com os seus descendentes. Amém? Então, esta história de maldição, ela é séria. Ela é real. Aleluia. E o que eu quero dizer é que a maldição existe. Mas antes vamos ler versículos, Salmos 11, versículos 3. Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? Quando a Bíblia fala de fundamentos, está a falar da base em que a família foi edificada, dos alicerces da família, os fundamentos, a fundação da família. A fundação se transtorna, significa que é uma fundação negativa pela qual a família está assente. Então a Bíblia pergunta o que pode fazer o justo. O justo pode fazer algo, diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Deus deu-nos poder, Deus deu-nos autoridade para pisar serpentes e toda a força do mal, e nada nos fará dano. Toda a força do mal, toda lei negativa, todo decreto negativo, toda a fundação negativa é uma força do mal que está operando nas nossas vidas. Então você tem autoridade, você tem poder para destruir, para colocar um basta nisso tudo. Amém? Se você está vivendo uma vida, uma história que a ti mesmo não te agrada, então não vai agradar aos seus filhos. Se você não entra em ação, você não se levanta para parar essa maldição, a história vai se repetir. Os teus filhos, os teus netos, bisnetos e aí em diante. Então é necessário que você se levante, que você coloque um basta, que você estabeleça uma nova fundação. E a nova fundação é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode se levantar e quebrar tudo aquilo que não foi feito, não foi formado por Jesus na tua família. Mortes não é de Jesus. Sofrimento não é de Jesus. Falta de casamentos não é de Jesus, porque a Bíblia ela é bem clara, cada coisa está bem explícita na Bíblia. Deixará o homem seu pai e sua mãe para formar uma família com uma mulher, unir-se a uma mulher, formar uma família. Então por que as mulheres vivem fazendo filhos na casa dos pais? É uma maldição.
Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos nos lugares celestiais. Por que você vive uma vida de miséria? Você, teu tio, quer dizer, todos vivem sofrendo. Por quê? Se o nosso Deus é o dono do ouro e da prata e nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Então, alguma coisa não está bem. O nosso Deus, Ele nos fez para vivermos o melhor desta terra. Então, é necessário reivindicar. É necessário reivindicar. Colocar um basta. Levantar-se e entrar em ação. Aleluia. Quebrar toda a maldição. É necessário. Aleluia. É possível sim. É possível sim. Jesus tem poder. Jesus tem poder. Jesus é poderoso. Não basta só aceitar Jesus e dizeres que a maldição já foi quebrada. Não. Aceita Jesus. Tu começas a viver, o teu espírito é novo. Tu estás convertido, tu és uma nova pessoa. Mas existem regras, leis traçados antes de você nascer que precisam ser quebrados. Existem essas maldições foram estabelecidas. É necessário você abrir a boca, confessar, é necessário você abrir a boca, quebrar, é necessário você entrar numa batalha espiritual e quebrar todas as maldições, revogar, anular toda a palavra falada, toda aliança feita com o diabo, quebrar e estabelecer uma nova aliança com Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, não aceite viver a história que estás a viver. Não aceite e não permaneça na mesma, dizendo que a vossa sorte é essa. Não. Deus te trouxe para o melhor. Deus te trouxe para o melhor desta terra. Então, se você está cansado, você pode mudar a história da sua família. Basta só crer que Jesus pode mudar. Basta crer que Jesus é o Senhor. Basta crer que Jesus pode todas as coisas e entrar em batalha. Batalha espiritual. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Deus ricamente te abençoe e que os teus olhos se abram. Não aceita viver uma vida de condenação porque Jesus já te libertou. Jesus veio para quebrar todas as correntes na sua vida. Deus te abençoe, meu amado. Fique na paz do Senhor. Eu sou Hilda Horta Pio Mutice. Até mais e shalom.